Toda vez, né? Então sempre tem que ter um porém, né, na questão, né? Eu acho que o São Paulo, como o Zubeldia falou, isso dá o ambiente do estádio, uma coisa a gente vê pela televisão, jogo tal, beleza, Série C contra a Série A, outra coisa é a coisa real. A recepção que a torcida do Náutico fez. A gente está falando do Vasco, por que não o Náutico? Por que não a torcida do Náutico? Sim. O Náutico já disputou final de campeonato nacional lá atrás. Também, é uma pena. Tá na terceira. Então, assim, a torcida do Náutico está machucadíssima, não foi nem para a final da Pernambucana e tinha nesse jogo um resgate de autoestima, né? E o que fizeram, a recepção, a motivação, a mobilização, é uma das coisas legais da Copa do Brasil isso, né? Quando você tem confrontos de times de séries diferentes. E acho que o jogo, se o São Paulo entra mais ou menos, ele perde a classificação. Pelo ambiente do jogo, pelo campo, pela chuva. E a estratégia do técnico não foi só a escalação dos melhores, mas a mobilização. Então o São Paulo entrou no jogo concentrado, na pegada. E aí eu acho que a pilha, talvez, do Náutico tinha passado um pouco do ponto a ponto do jogador ser expulso logo depois do gol do São Paulo. Embora eu tenha que ter ouvido que, como o jogador do São Paulo, o Cédric, protege a bola, então ele induziu o contato, mas ele quase tem a perna fraturada pela pisão. O jogador do Náutico põe a mão na cabeça, é expulso. E o time, como disse o Massini, tomou um gol e teve um jogador expulso, a pilha toda com 10 minutos de jogo. Então o jogo teria acabado, mas o Ferrarese, numa entrada, como é que o Zubeldia falou, fora de contexto, né? Não entende o contexto do jogo, conseguiu deixar tudo igual. E aí, a partir daí, o jogo ficou maluco, o Náutico tentando acreditar na base da força. E, obviamente, o São Paulo cansaria no segundo tempo pela questão da sequência de jogos e tudo mais, pelo campo pesado e tal. Mas Você achou que cansou? Eu achei que o time então, competiu até o final. Então, eu acho que essa é uma situação, né? O São Paulo não tem uma preparação física ruim. Então, uma coisa é a maratona de jogos, outra coisa é o comportamento do time em campo. Sempre o time está inteiro até o final do jogo, mesmo utilizando e repetindo vários jogadores. E aí, ontem, eu fiquei pensando, todas as escalações do Zubeldia, raramente ele repete, mas ele tem alguma pista do que ele já fez e deu certo em algum momento. Então, a pista que a gente tinha antes aqui, fora de casa, ele vai repetir a estratégia lá do Cédric com o Ferrarese. Por quê? Porque dependendo da atuação, da questão ou da expulsão, ele consegue recompor o time sem alteração. Foi o que aconteceu, né? O Ferrarese acabou expulso, faz a linha de 4 com o Cédric como lateral, sem precisar mexer. E essa dobradinha tem sido a estratégia para o São Paulo jogar fora de casa nessa sequência toda, que atingiu ontem a 16ª partida, com uma derrota em 16. Não é uma coisa qualquer para o time que o São Paulo tem. Uma derrota em 16 jogos com o Palmeiras na última bola não é uma coisa qualquer, né? O time tem uma solidez. E aí, a outra referência que eu busquei, o Oscar de volante, que era uma pardalice. E tem se mostrado uma baita sacada, né? Porque ele não tem mais a desenvoltura de quando garoto, de quando jogava no Chelsea, mas ele tem uma visão de jogo, uma inteligência, inclusive de espaço defensivo, muito boa. Ele tem uma leitura absurda de jogo. Exato. E aí qual foi a referência? O jogo com o Palmeiras também, mas o da semifinal do Paulista. O São Paulo entrou em campo ontem, taticamente, idêntico à semifinal do Paulista, no gol do Veiga, depois do pênalti do Vitor Roque, com exceções. Os dois atacantes que não estão à disposição, Lucas e Caleri, jogaram André Silva e Ferreirão na esquerda. Então, tinha ali já uma ideia para o jogo, inclusive do aproveitamento do Luciano, não exatamente no meio, mas mais próximo do atacante, né? E acho que foi bem escolhido diante de tantas ausências, né? E aí, Tironi, acho que a questão segundo tempo e tal, aí tem uma coisa interessante. Na hora de mudar, é claro
que vai tendo dificuldade, ainda mais quando você escolhe os jogadores mais preparados para uma Copa, com 8 desfalques. Ele colocou os 11 jogadores mais preparados para disputar uma Copa. Os que estavam no banco não são os mais preparados em termos de envolvimento, luta, entrega, né? E na hora de mexer, qualquer um que entrasse ia ter dificuldade de manter o que o cara estava fazendo. E ele troca, aí ó, nós estamos vendo o gol do Rodriguinho. Por que o Rodriguinho? Porque o Rodriguinho é um jogador da base do São Paulo também. Né? Só que ele é de uma geração anterior. O Rodriguinho convive com dores, estava fora, sentiu uma torção no tornozelo, ficou fora da relação do jogo com o Grêmio. E foi incluído nessa delegação porque o Luca não pôde jogar, o São Paulo não tinha reserva. Falou, filho, ó, dá para fazer um treino e jogar? Nós estamos precisando. Foi. E ele era a única opção para um lado de campo, porque ele treina também do lado de campo. Se o São Paulo fosse fazer uma troca, iria fazer. Então o Ferreirão está jogando todas, ia cansado, você tem que trocar um cara de lado. Quem que você tinha? O Rodriguinho. E aí o Rodriguinho desperta, né? Faz um gol e até entra bem no jogo e tudo mais. Golaço, hein, mano? Não é fácil fazer esse gol. Mais fácil ele perdeu depois, mas esse gol foi mais difícil de fazer. Ele perde o gol de pega canhota, né? A destra, ele bate muito bem na bola de direita. Né? E aí, assim, por que o Rodriguinho? Nós estamos falando agora do Rian, já foi o Matheus, Ferreirão, o Luca, né? O Rodriguinho, que era considerado o novo Kaká, assim como esses meninos mais novos agora, fez um gol na estreia com um Morumbi cheio na Sul-Americana, um gol de canhota, um golaço. Novo Kaká. Isso faz 3 anos. Inventou isso? Isso faz 3 anos. Kaká, porque a passada é parecida, o jeito é parecido de jogar. Não é possível. O físico é parecido. Ele fez esse gol há 3 anos e não fez mais nenhum gol de 3 anos para cá. Ele não fez mais nenhum gol, é um meio atacante em 3 anos. Isso é possível acontecer com um moleque da base. E a torcida do São Paulo já tinha defenestrado o Rodriguinho. Porque a base tem a empolgação para a novidade e o linchamento na sequência, né? Como foi com o Wellington, com o Nestor, com o Juan, com o Igor Gomes, a gente tem todos, né? E aí, assim, eu acho que agora, com o elenco que o São Paulo tem, curto, com poucas opções, a base não é só os caras da Copa São Paulo agora, que são os novos que a torcida gosta. São também esses. É o Rodriguinho, daqui a pouco pode ser o Henrique do Carmo, que já estava, outros jogadores para ajudar. E aí, eu acho que talvez eu acho que nessa situação, a gente ficou tanto aqui debatendo a possibilidade do São Paulo priorizar alguma coisa, não vai, a direção não quer, o treinador já entendeu, o treinador não vai reclamar e ele vai jogar a Vera todo o jogo. E o jogar a Vera todo o jogo significa você ter sequelas, né? Não tem como. Então, você vai ter jogadores contundidos, sim. Eu acho que essa situação, ele está quase já próximo de cumprir a meta estabelecida pela direção, passar na Copa do Brasil, primeiro da Libertadores, terminar na parte de cima da tabela do Brasileiro na parada. Ele ainda tem alguns jogos até a parada, 3 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Mas a questão é o para frentemente, como diz o Massini. O São Paulo vai jogar a partir de julho, 8ª da Copa do Brasil, 8ª da Libertadores, parte final do turno do Brasileiro, com esse elenco aí. E para mim, um desafio maior do que foi nessa parte, evidentemente, em grau de dificuldade, é a parte 2 da temporada. Agora, a parte 1 da temporada, o São Paulo foi bem. O São Paulo está passando de ano, com todas as limitações que tem, e com muitas sacadas do técnico e algumas respostas. A curiosidade para mim agora, em relação ao time, ou à formação, é justamente o posicionamento do Oscar. Porque ele agradou mais até agora nessa posição do que mais à frente, como imaginou o São Paulo quando o contratou. A ver como vai funcionar daqui para frente. Eu, por exemplo, Massa, eu acho que essa é a melhor posição para o Oscar. Ele já jogou de meia de lado, que eu acho que é a pior posição, de meia avançado, que eu acho que vai bem, mas essa posição de ontem, que ele já jogou outras vezes, eu acho que é a melhor para ele.
Pelo menos para os melhores jogos que ele fez no São Paulo foi nessa posição. O que você acha? Cara, eu acho que depende da circunstância do jogo, do adversário. Quer dizer, se você tem vantagem, se você joga fora de casa, ele vai ter mais espaço para trabalhar. Agora, nessa composição, o que me surpreende bastante, eu tinha muita dúvida na volta dele ao Brasil, é a qualidade dele para trás mente. Porque para frente mente a gente sabe o que ele pode fazer. Ontem ele fez 13 desarmes. Então, mais que o Alisson, quase o dobro do Alisson. Então, mais do que o número, é a posição, como que eu vou falar? A leitura defensiva, é isso? O posicionamento, o posicionamento, a noção espacial que ele tem, sabe? O espaço onde inclusive ele está. Inclusive para defender, né? Porque isso todo mundo presta atenção. Para frente mente. O que me surpreende é isso, né? Porque como ele não tem o corpo, ele não é um cara forte fisicamente, ele pega o espaço para fazer o que o Massa está fazendo. Entendeu? Ele pega o espaço, ele protege a bola, ele evita que o adversário comece uma jogada ou termine uma jogada mais perto do gol. Isso é muito importante no futebol de hoje, né? Porque é o tipo de jogador que pode transitar em todas as posições do meio, como você está dizendo, que na tua visão ele joga melhor de segundo. Eu prefiro o São Paulo com os dois volantes, o Maia e o Alisson. E o Oscar com uma capacidade mais... que ele pode até vir atrás, buscar a bola lá atrás, ele pode fazer esse trabalho, mas eu prefiro o pra frente mente dele, esse tipo de jogador mais perto da área. Porque basta um lampejo, basta uma bola, basta uma virada de bola, um passe e as coisas clareiam para o São Paulo ofensivamente. Então, confesso, me surpreende muito a destreza dele, a forma como ele joga. É um jogador completo, tem se mostrado completo, né? E tem feito a diferença. Ontem ele fez mais uma vez a diferença no jogo. Tá? Tirando o Luciano, que é um cavalo no sentido físico, né? Que é diferente, completamente diferente do Oscar, que também foi muito bem ontem. Arboleda foi muito bem na bola aérea. Enfim, o São Paulo foi bem ontem no jogo. E eu gosto mais do São Paulo, para você tirar o Alisson ou o Pablo Maia do time, ou o Marcos Antônio, que agora está machucado, né? Eu acho que o Oscar complementa mais esses dois do que ele como segundo, deixando o Alisson ou o Maia no banco. Fala, Vessa, complete. Você estava falando sobre o posicionamento do Oscar e também, enfim, do jogo. O jogo seguro do São Paulo, né? O jogo, sim. Eu queria destacar a molecada e o Rodriguinho bater do jeito que... 3 anos sem fazer um gol, como o Arnaldo disse. Perder o gol que ele perdeu e ainda bater na bola daquele jeito é porque alguma coisa de personalidade ele tem, né? Ele ainda confiou nele, no chute dele, para pegar, e você percebe que o jeito que ele bate na bola não foi de qualquer jeito. Ele tem ali tá claro ali ele entende, ele tem a técnica de bater da bola para fazer esse gol, como o Massa disse, não é um gol tão simples, não é um gol difícil de falar. O que eu queria aproveitar o Rodriguinho era para destacar a base. O Gabriel, que é o jornalista que teve com vocês em outro CNPJ, no Tricolaços, que é especialista em base, ele fez um post, e eu vou dividir aqui com a nossa audiência para vocês entenderem o tamanho do impacto recente da base do São Paulo. O Náutico, assistência, o gol do Rodriguinho. Libertad, gol do Luca. Aliança Lima, assistência do Alves. Náutico, assistência do Lucas Ferreira. Ceará, gol do Rian Francisco. Libertad, o 0-2, Lucas Ferreira. Santos, assistência do Alves. Isso num recorte pequeno de agora, mais recente. Olha o tamanho do impacto direto, hein? Ou é gol ou é assistência. Não é colaboração para ajudar a marcar atrás, marcar o lateral, ter feito um jogo bom. Nesse recorte da maratona, sem o Lucas, sem o Oscar, sem o Caleri, sem o Pablo. Então é isso, né, galera? A classificação do São Paulo ontem eu não postei vídeo pra vocês porque eu fiquei sem energia aqui, então não deu pra postar o vídeo pra vocês. Mas falando sobre o jogo, excelente jogo do São Paulo, né? Não sofreu muitos riscos no começo ali e tal, mas depois o São Paulo conseguiu fazer o gol rápido.
e se classificou 13.700.000 na conta do São Paulo só pela classificação. Então dá um respiro no trabalho do Zubeldia, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores e agora está na metade da tabela do Brasileirão, joga contra o Mirassol. Se a gente ganha do Mirassol, a gente sobe mais na tabela e tranquiliza tudo pra gente. Então, cara, tô gostando. Teve uma caída de rendimento com o Zubeldia, depois que voltou de novo, tá indo bem. E é isso, cara, o grande resultado do São Paulo ontem, principalmente pelo dinheiro. São Paulo precisa muito de fazer dinheiro, né? E o Rodriguinho foi o gol, outro garoto da base que tinha entrado antes com o Rogério, depois parou um pouco e tal. E é isso, cara. Comenta aí o que você achou do jogo aí. Não esquece de Sport Link na descrição. Não esquece de se inscrever e deixar o like pra chegar pra mais São Paulino. Valeu? É nóis e gostei do jogo. E principalmente o dinheiro. O clube tá precisando de fazer caixa, né? Valeu?